Olá, queridos alunos do Colégio Santa Rita, professor Pedro Valdeir, mais uma vez com vocês para mais uma aula, dando continuidade ao nosso último conteúdo, quando estávamos falando sobre os biomas do Brasil, né? E naquela oportunidade vimos o bioma da floresta amazônica, o bioma amazônico, ok? Essa imensa floresta tropical que tem uma biodiversidade aí tremenda, gigantesca, certo? Mas agora dando continuidade às nossas aulas, né? Vamos falar agora sobre outro domínio aí, né? Característico, mais um exemplar de mata tropical. A floresta amazônica e a Mata Atlântica são exemplos de mata tropical brasileira, certo? Mata tropical brasileira. E aí, sobre a Mata Atlântica, vamos observar aqui o seguinte, ó. Podemos observar que a Mata Atlântica, originalmente, a Mata Atlântica cobria uma faixa de terras que ia, né, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, acompanhando o litoral. Uma faixa de terras acompanhando o litoral. Podemos observar que, ao chegar aqui, ó, mais próximo da região sudeste, a Mata Atlântica, né, ela adentra mais para o interior, ela fica mais larga, né? Isso por causa aí, né, de questões aí de relevo, uma maior altitude aí, Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, certo? Então, Mata Atlântica, uma imensa biodiversidade, ok? A Mata Atlântica como é uma mata tropical, assim como a floresta amazônica, ela vai ter características parecidas. Porque a Mata Atlântica também é uma mata tropical, ok? Então, hidrófila, adaptada à umidade, né? Já que está sob a influência aí das massas de ar que vêm do Oceano Atlântico, massas de ar úmidas, a Mata Atlântica, folhas largas, árvores, né, com copa e tamanho aí, né, considerável, essas árvores aí que são uma mata fechada, densa, né, e assim como a floresta amazônica, né, os solos das florestas tropicais têm como característica ser solos pobres em nutrientes, né? E o que faz existir tamanha biodiversidade, o que faz existir uma mata tão bonita, tão exuberante, assim como eu falei da floresta amazônica, é a autossuficiência existente entre, né, os solos, a decomposição da matéria orgânica, do galho, das folhas que caem e se decompõem, dando aí nutrientes, né, se transformando em nutrientes para a própria floresta. Então, a Mata Atlântica, pessoal, podemos dizer que a Mata Atlântica é uma das formações vegetais mais destruídas que temos no nosso país, certo? Uma das formações vegetais mais destruídas exatamente porque desde a chegada dos portugueses, né, ao nosso território, que as atividades econômicas já começaram a desmatar, destruir a floresta amazônica, a Mata Atlântica, perdoe. Então, como assim? Então, a primeira atividade a ser desenvolvida nesta área de Mata Atlântica, né, foi a extração do pau-brasil. Então, a Mata Atlântica, já na primeira atividade aí, a atividade extrativista, a retirada do pau-brasil. O pau-brasil, uma espécie nativa. O pau-brasil aí, uma espécie nativa da Mata Atlântica, né, já na chegada dos portugueses, a primeira atividade desenvolvida já, né, desmatamento desta mata, da Mata Atlântica. Depois veio a monocultura da cana-de-açúcar no litoral nordestino, né? Atividade canavieira, e posteriormente
a monocultura do café, a cafeicultura na região sudeste, certo? E os impactos sobre essa floresta aí, sobre essa mata atlântica cada vez maior. Atualmente, quais são os grandes problemas relacionados à Mata Atlântica? Hein, pessoal? Atualmente, quais os grandes problemas relacionados a esta imensa floresta tropical? Principalmente a urbanização. Principalmente a urbanização. Como assim, professor? A Mata Atlântica, como a gente viu aí, podemos ver ainda neste mapa aqui, ó, ela ocupa a faixa litorânea, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, ou seja, né, as áreas mais cobiçadas aí pela especulação imobiliária, pelas construtoras para a construção de prédios, de hotéis, né, de restaurantes, ok, de shoppings. Por exemplo, eu morei em João Pessoa há muito tempo e dos maiores shoppings que temos lá, né, o maior que temos lá em João Pessoa, o Shopping Manaíra, ele fica numa área que anteriormente era mangue, né? O mangue foi drenado, foi, né, aterrado e construído o shopping. Então isso também acontece sobre a Mata Atlântica, exatamente porque hoje a maioria das grandes cidades elas estão aí no litoral. Só lembrando que seis das 9 capitais do Nordeste estão em área de Mata Atlântica, que é Natal, João Pessoa, Recife, Salvador, Maceió e Aracaju, certo? 6 das capitais nordestinas estão em área de Mata Atlântica. Então, hoje, um dos grandes problemas da Mata Atlântica é não ter como reconstituir as áreas desmatadas. Por quê? Porque essas áreas já foram ocupadas por cidades, certo? E aí essas reservas elas ficam em áreas cercadas por mata, né? Essas reservas ficam em áreas cercadas aí por cidades, né? Tem uma em João Pessoa que é a Mata do Buraquinho, que é uma área de preservação ambiental de Mata Atlântica. E ela é cercada por vários bairros, né? Cristo, Castelo Branco, né? Os bairros, né? A cidade cresceu ao entorno dessa floresta. Há as áreas de preservação, mas ela não consegue ser reconstituída exatamente porque, né, houve aí um processo de urbanização. Então, desde o início, primeiramente, o extrativismo, né? O extrativismo aí do pau-brasil. Depois tivemos o quê? Depois tivemos a monocultura da cana-de-açúcar. Posteriormente, a monocultura do café. E hoje, o principal problema sobre a floresta amazônica é exatamente, né? Floresta amazônica não, desculpe aí novamente, sobre a Mata Atlântica, é exatamente a urbanização, certo? A urbanização, Mata Atlântica. É uma das regiões mais ricas do mundo em biodiversidade. Uma das regiões mais ricas do mundo em biodiversidade. Presença de árvores de médio e grande porte, formando uma floresta fechada e densa, assim como a gente falou da floresta amazônica, né? É fauna com presença de diversas espécies de mamíferos, anfíbios, aves, insetos, peixes, répteis, ou seja, uma imensa biodiversidade, É a segunda maior floresta tropical úmida do Brasil. Como eu já falei, os 2 exemplares de florestas tropicais aqui do nosso território, os 2 exemplares da floresta amazônica, mais ao norte do nosso território, e a Mata Atlântica aí na faixa litorânea, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. E aí, pessoal, coloquei aí essa matéria, uma das espécies aí que corre risco de extinção, né? Apesar que nesses últimos anos houve uma recuperação do número de espécies, a onça-pintada, que é, né, uma espécie aí nativa da Mata Atlântica
e corre risco de extinção. Repetindo, né, nos últimos anos houve todo um trabalho para recuperar essa espécie e, consequentemente, esse risco diminuiu, mas, né, não deixa de existir. Então, estudo aponta a redução de 80% no número desses animais em 15 anos. Mata Atlântica pode ser o primeiro bioma tropical a perder seu maior predador do topo da cadeia alimentar. É o maior predador das Américas, a onça-pintada, né? Isso é um problema, pessoal. Por quê? Porque se um animal como esse, que é o maior predador da cadeia alimentar, né, da Mata Atlântica, deixar de existir, vai gerar um desequilíbrio muito grande nesta mata tropical. Por quê, né? O desaparecimento de um predador como esse vai fazer com que outras espécies elas se reproduzam numa velocidade muito rápida e coloquem em risco a própria Mata Atlântica, certo? Então, por isso, toda essa preocupação em preservar a onça-pintada para ela não desaparecer da Mata Atlântica. Hoje se utiliza muito entre áreas de Mata Atlântica os chamados corredores ecológicos. O que seriam os corredores ecológicos? Corredores que levam espécies de uma área de preservação a outra para que essas espécies possam ter contato e facilitar esta reprodução, certo? Infelizmente, os caçadores, né, eles acabam se aproveitando desses corredores para tentar, né, capturar alguns desses animais quando eles tentam atravessar esses corredores ecológicos, certo? Então, toda uma tentativa de recuperação desta, que é uma espécie de extrema importância para a Mata Atlântica, ok? Outra espécie que esteve perto de extinção na Mata Atlântica foi o mico-leão dourado. O mico-leão dourado, outro símbolo da Mata Atlântica, certo, pessoal? Então, esta que é uma floresta e uma mata tropical com uma biodiversidade gigantesca, certo? Que tem aí uma importância muito grande, mas que infelizmente encontra-se muito devastada. Encontra-se aí muito devastada exatamente por causa, né, dessas atividades que se desenvolveram ao longo do tempo no litoral. Valeu? Então vamos lá, agora vamos falar da Mata dos Cocais. Essa daí vocês conhecem bem, né? Mata dos Cocais. Olha a localização aqui, ó. A Mata dos Cocais, ela fica entre a Caatinga quente e seca, o Cerrado subúmido e a Floresta Amazônica úmida. Ou seja, a Mata dos Cocais é uma formação vegetal de transição entre a Caatinga quente e seca e a Floresta Amazônia quente e úmida. Mata dos Cocais. A Mata dos Cocais, pessoal, ela se espalha pelo Ceará, pelo Piauí, pelo Maranhão, pelo Tocantins. Mas ela é característica desses dois estados, do Piauí e do Maranhão, onde há a maior ocorrência de Mata dos Cocais. As áreas onde há a maior ocorrência de Mata dos Cocais, né? Maranhão e Piauí, ok? Maranhão e Piauí. A Mata dos Cocais, como vocês podem observar aí na figura, ó, formada por palmeiras, é uma floresta de palmeiras. As principais espécies da Mata dos Cocais, a carnaúba e o babaçu. As principais espécies aí da Mata dos Cocais, a carnaúba e o babaçu. A carnaúba tem uma importância maior. A carnaúba tem uma importância maior no estado do Piauí, enquanto que o babaçu tem uma importância maior no estado do Maranhão. Carnaúba e babaçu, as principais espécies da
mata dos cocais, certo? A carnaúba, pessoal, ela é chamada de árvore da vida ou providência. A carnaúba, ela é chamada de árvore da vida ou providência, exatamente porque da carnaúba tudo se aproveita, né? O tronco para fazer mourões de cerca, para fazer linhas de casa, o talo da palha é usado para fazer gaiolas, pipa, certo? A palha da folha é utilizado para fazer artesanato, cestos, chapéus, ok? E da folha também é extraída a cera que é aproveitada, né? E é um produto de exportação piauiense, viu? Carnaúba considerada aí uma árvore da vida ou providência. O clima onde ocorre a mata dos cocais é um clima de transição entre, novamente repetindo, a Caatinga quente e seca e a Amazônia quente e úmida. Podemos observar que a mata dos cocais ocorre em lugares mais úmidos, né? Então, onde é que vamos encontrar, por exemplo, aqui na próxima nossa cidade, os carnaubais? Os carnaubais estão localizados próximos aos leitos dos rios, acompanhando o leito dos rios e também, né, na beira das estradas, lugares que, quando chove, esses lugares ficam aí alagados, certo? Então, a carnaúba considerada aí árvore da vida ou providência, carnaúba considerada árvore da vida ou providência, espécie da mata dos cocais. Carnaúba e babaçu, né? No Piauí, a importância maior da carnaúba, no Maranhão, a importância maior do babaçu, né? O babaçu que no Maranhão existe as chamadas quebradeiras de coco de babaçu. São donas de casa que, né, quando nas horas vagas vão para esses babaçuais, né, catar o coco do babaçu, elas catam o coco do babaçu e depois vende aí para empresas de cosméticos, empresas alimentícias, certo? E aí assim ajuda na renda da própria família, ajudando na renda da própria família como complemento, certo? Catadoras de babaçu, né, elas trabalham principalmente, né, no estado do Maranhão, onde catam esses cocos para ajudar na renda da família. Mata dos cocais, ok? Então, continuando aqui, ó, vamos falar agora sobre a mata das araucárias. Agora vamos falar sobre a mata das araucárias. A mata das araucárias formada aí por pinheiros. Mata das araucárias formada basicamente aí por pinheiros, né? Ocorre aonde? Nos planaltos meridionais, nos planaltos do sul do Brasil, planaltos do sul do Brasil, a mata das araucárias, certo? É a única espécie de pinheiros do Brasil, a única espécie nativa de pinheiro do nosso território, a mata das araucárias, certo? As espécies da araucária são acicofoliadas, espécies acicofoliadas. O que são espécies acicofoliadas? Espécies com folhas em formato de agulha. Espécies com folhas em formato de agulhas. Copa, né, de coníferas, né? Ou seja, a copa em forma de cone, certo? Tudo isso para evitar o acúmulo de neve, certo? Já que é uma região onde as 4 estações do ano são bem definidas, inclusive podendo até nevar, é uma defesa da planta, desses pinheiros contra as baixas temperaturas que podem ocorrer na região das araucárias. Ocorre principalmente na região sul do Brasil, onde o clima é
o clima subtropical. Clima subtropical com as 4 estações do ano bem definidas. O clima subtropical que apresenta as 4 estações do ano bem definidas. Espécies de coníferas com copa em forma de cone e acicufoliadas, folhas em forma de agulha, certo? Mata das araucárias. Essa formação vegetal, pessoal, ela encontra-se muito destruída, principalmente por causa da madeira, que é uma madeira muito boa para a construção civil e para a indústria de móveis. Então, o que é que acontece? Essa mata já foi muito devastada para abastecer, né, essas indústrias madeireiras, encontrando-se hoje, né, poucas áreas de preservação da mata das araucárias, certo? Mata das araucárias ou mata dos pinhais, certo? É uma formação vegetal homogênica, com pouca variedade de espécies, basicamente os pinheiros, chamados também de pinheiro do Paraná, né, ou araucária, certo? É uma formação vegetal aí muito destruída. Existe uma ave que ela tem uma relação direta com a araucária, que é a gralha azul. A gralha azul ela é chamada de jardineira da araucária. A gralha azul ela é chamada de jardineira da araucária porque, né, ela retira o pinho das araucárias, né, o fruto, e elas enterram esse fruto para comer depois. Só que muitos desses frutos que elas enterram, essas aves elas esquecem desse fruto. E aí quando elas esquecem desse fruto, nesse local aí onde ela enterrou, ali nasce uma nova araucária. Como as araucárias estão desaparecendo, a gralha azul também está nesse processo de desaparecimento da natureza, certo? Então, a araucária, o único exemplar nativo de pinheiro do território brasileiro. Não temos outro exemplar de pinheiro no Brasil. A araucária é o único exemplar de pinheiro do território brasileiro, certo? Então, ocorre aonde? Nos planaltos meridionais. Meridional, lembrando, é o mesmo que sul, ou seja, nos planaltos do sul do Brasil, em áreas de clima subtropical, com as 4 estações do ano bem definidas. Clima subtropical com as 4 estações do ano bem definidas, ok? Né? Espécies acicufoliadas, folhas pontiagudas e copa em formas de cone, certo? Mata das araucárias. Então a gente viu hoje, né, a Mata Atlântica, né, uma importante mata tropical do território brasileiro, o segundo maior exemplar aí, né, a Floresta Amazônica, o primeiro. Vimos a Mata Atlântica, que originalmente cobria uma faixa de terras que ia do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, hoje bastante desmatada, né, destruída pelas atividades aí humanas, desde o período colonial. Vimos a questão aí da mata, né, dos cocais, uma mata de transição entre a Caatinga quente e seca e a Amazônia quente e úmida. E agora, né, estamos concluindo a mata das araucárias, observando aí três tipos de formações vegetais aí do nosso território, certo? Mata Atlântica, Mata dos Cocais e a Mata das Araucárias. Agora, né, eu coloquei aqui 2 questões aí para a gente comentar sobre esta floresta, essas matas, certo? Eu vi a dificuldade aí, já para ficar no slide para vocês a resposta correta. Eu já coloquei destacado aí, a alternativa é a letra E. Mas a gente vai comentar a questão. Sobre o domínio de vegetação formado pela Mata Atlântica, assinale a alternativa correta. A floresta atlântica é fisionomicamente semelhante ao domínio
da vegetação do cerrado. Nada a ver, pessoal. O cerrado aí, uma formação vegetal aí herbácea e arbustiva. Herbácea é formação vegetal rasteira, gramíneas e arbustos, né, arbustiva. No caso da Mata Atlântica, não, uma floresta. A Mata Atlântica ela é parecida com a floresta amazônica e não com o cerrado. Por isso que a letra A está incorreta. A letra B diz o seguinte: em toda a sua extensão de abrangência, a rede hidrográfica caracteriza-se pela predominância de rios intermitentes e sazonais. Falso também, né? Rios intermitentes são aqueles rios que secam, né? Sazonais, rios que secam durante um período do ano. E se na Mata Atlântica predomina climas úmidos, com certeza os rios não são, na sua maioria, rios perenes, rios intermitentes, e sim rios perenes. Aonde vai ocorrer predominância de rios intermitentes é na Caatinga, é na nossa formação vegetal, né, que é um clima quente e seco. Então, como é um clima quente e seco, aqui vai predominar os rios intermitentes. Lá não, lá os rios perenes, porque o clima ele é úmido, certo? A letra C, ela diz o seguinte, a letra C ela diz o seguinte, ó, originalmente, antes de ter a maior parte de sua área devastada, o território ocupado por esse tipo de vegetação estendia-se da faixa litorânea do rio, da região sul até a fronteira com a Bolívia, dominando a paisagem do centro-oeste brasileiro. Claro que não, né? A faixa litorânea do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, pessoal. A letra D diz: desenvolve-se predominantemente em áreas de baixo índice pluviométrico e de solos arenosos. Acabei de comentar que o clima da Mata Atlântica é um clima úmido, então não são baixos os índices pluviométricos. E a letra E, que já está para vocês aí, marcada como resposta correta: apesar da redução significativa de sua área de abrangência ao longo dos séculos de ocupação, ainda destaca-se pela grande biodiversidade encontrada por hectare nos fragmentos de mata preservados. Ok? Corretíssimo, né? Mesmo com toda a destruição, mesmo com todo o desmatamento, né? Esta floresta ainda tem uma grande biodiversidade, exatamente porque, né, é uma floresta tropical, é uma floresta com uma diversidade de espécies muito grande, mesmo tendo sido tão destruída, mesmo tendo perdido aí tantos hectares de floresta. E aí, para a gente concluir aqui essa outra questão, ó, observe o mapa e assine a alternativa que corresponde à formação vegetal da área destacada e a sua característica. A área destacada aí é a área de Mata dos Cocais, né? Mata dos Cocais, alternativa letra C. Mata dos Cocais, chamada também de mata de transição, é constituída de palmeiras ou palmáceas, com grande predominância de babaçu e ocorrência de carnaúba, letra C, a correta. Ok, pessoal? Fiquem com Deus, um grande abraço do professor Valdeir, foquem, continue os estudos, essa turma é uma turma muito boa, uma turma dedicada, certo? Coloquei 2 questões aí já com gabarito, para vocês irem tendo aí uma ideia das questões que a gente pode cobrar em exercícios mais à frente, certo? Fica aí um grande abraço do professor Valdeir e fiquem com Deus, porque, né, com ele a gente vai vencer, com ele vamos alcançar nossos objetivos, ou os objetivos de vocês, e vocês vão chegar, se Deus quiser, super preparados aí para as provas que vocês vão enfrentar esse ano e nos anos seguintes, porque depois dessa pandemia, depois dessa quarentena, tudo vai voltar ao normal e vai ser vida que segue. Um grande abraço, professor Pedro Valdeir. Valeu!